Confessar e purificar. Nós estamos no módulo 2 do nosso discipulado, essencializando o Evangelho. Agora estamos entrando no capítulo 7, confessar e purificar. E nessa primeira parte do módulo 2, nós estamos tentando responder a pergunta: será que sou realmente salvo? Porque a Bíblia deixa de forma muito clara algumas evidências externas, alguns comportamentos que toda pessoa que foi regenerada através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, em Cristo Jesus, vai apresentar. Então nós vimos que a primeira evidência da conversão é andar na luz, é andar na revelação de Deus. A segunda evidência externa é a aversão ao pecado e a sua confissão. A terceira prova da verdadeira conversão é a guarda dos mandamentos de Deus. A quarta evidência é imitar a Cristo, é andar como Cristo andou. A quinta é amar os irmãos em Cristo. A sexta, rejeitar o mundo. A sétima, permanecer na igreja. E agora, neste capítulo, vamos entrar na oitava e na nona evidência, que é confessar a Cristo e purificar a si mesmo. Então, quem não apresenta essas evidências, mesmo que de forma minúscula, deve se preocupar e muito quanto à sua salvação. Por isso que é muito importante o nosso autoexame. Mas vamos entrar primeiro na oitava evidência, que é confessar a Cristo. Lembrando então que o propósito da primeira epístola de João é auxiliar os crentes a adquirir uma segurança bíblica com respeito ao seu relacionamento com Deus por meio de Cristo e o seu estado eterno. E por que João se preocupou com isso? Porque falsos mestres estavam criando dúvidas quanto a algumas verdades fundamentais. No texto aqui de 1 João, nós podemos perceber 3 ensinamentos falsos propagados. Alguns ensinamentos que negavam que Jesus fosse Cristo, outros ensinamentos que negavam que Jesus tinha vindo em carne, e um terceiro falso ensinamento que negava que Jesus fosse o Filho de Deus. Podemos discernir 3 falsos ensinamentos propagados por esses falsos mestres. Primeiro, a negação de que Jesus fosse o Cristo. Segundo, a negação de que Jesus tinha vindo em carne. E terceiro, a negação de que Jesus fosse o Filho de Deus. Essas 3 negações fazem parte de uma seita conhecida como gnosticismo, do grego gnosis, que significa conhecimento. Obviamente, o conhecimento é um aspecto essencial do cristianismo. Afinal, Deus deixou tudo por escrito para o nosso conhecimento. Mas os gnósticos, eles alegavam possuir um conhecimento especial, além da Bíblia. Eles tinham um ensinamento fundamental que dizia que o espírito era bom e a matéria era má. E nesse dualismo não bíblico, resultavam diversos erros fatais. Primeiro, que se o corpo é material, é portanto mal. Então Deus só poderia ser espírito e portanto bom. Segundo erro fatal, para ser salvo a pessoa tinha que fugir do corpo, não pela fé em Cristo, mas por uma revelação especial e algumas obras que somente os gnósticos conheciam e faziam. Terceiro erro, como o corpo é mau, toda forma de prazer física é errada. E tinha algumas linhas até mais severas dentro do gnosticismo que diziam que o corpo não era importante em nada e chegavam até a falar quanto ao suicídio. E desses falsos princípios dos gnósticos, 2 heresias surgiram exatamente quanto à pessoa de Cristo. A primeira heresia é conhecida como docetismo, do grego dokel, que significa parecer ou ter aparência de. Porque como o gnóstico dizia que a maldade era inerente ao corpo material, eles precisavam negar a encarnação de Cristo. E eles diziam então que Jesus apenas parecia homem, tinha uma aparência de ter um corpo. A segunda heresia dos gnósticos é um pouco similar e era chamada de cerintianismo. É que Cerinto foi um pensador gnóstico e ensinava que o Espírito de Cristo desceu do céu sobre o homem Jesus de Nazaré no seu batismo e que depois abandonou esse corpo desse tal Jesus antes de morrer no Calvário. Quer dizer, ele negava a encarnação do Filho Eterno de Deus e dizia que o homem Jesus e o Cristo eram 2 entes separados, negando assim que Jesus fosse o Cristo, fosse o próprio Filho de Deus. E aí uma aplicação para nós hoje: uma pessoa não é cristã a não ser que creia e confesse que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus deixou de lado sua glória e foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem, que Jesus nasceu em Belém como um Deus encarnado, que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, que Jesus, o Cristo, foi predito pela lei e pelos profetas,
e que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Qualquer desvio dessas verdades essenciais quanto à pessoa de Cristo desqualifica qualquer confissão cristã, mesmo que a pessoa seja muito sincera e tenha um zelo muito grande por obras. Essa é a fé fundamental do cristianismo. Se você não crê nisso, você não é cristão. Se você não crê nisso, você não está salvo em Cristo. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.